Torcedor vascaíno! Fala galera do Cometa Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Mercadão da Bola. Olha, vamos falar de Mercadão, né? Porque eu tô vendo que tem muito nome sendo sugerido, muito nome que a galera tá pedindo, muito nome especulado, e a gente vai atualizar a vocês essas informações a partir de agora. Vamos falar de Nino Paraíba, vamos falar de Thiago Enes, vamos falar também da situação do Caio Dantas, ninguém nunca mais falou do Caio Dantas, né? Vamos falar também sobre a situação do Daniel Amorim, vai ou fica, Caio Lopes também, vai ou fica. Vamos falar sobre Eduardo Belo, né? Aquele jogador venezuelano, muita gente me perguntou, o jogador já acertou contra o clube. Enfim, vamos atualizar as informações dos jogadores que vêm sendo especulados, jogadores que tem para sair do Vasco, jogadores que podem acertar com o Vasco. João Pedro, o que é que rola com o João Pedro? Vai vir pro Vasco, não vai? Enfim, vamos atualizar as informações do mercado da bola a partir de agora. Vai subir a vinheta e depois da vinheta você vai ficar por dentro aí do que está acontecendo no Gigante da Colina. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo! Estamos entrando no ar, hein? Manda aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, que compartilha os nossos vídeos, que está aqui junto, deixando o seu comentário aqui embaixo, que se inscreve no canal. Muito obrigado! Somos mais de 4.000 vascaínos. Muito obrigado a você que está sempre junto com a gente. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O YouTube te recomendou, algum amigo enviou naquele grupo do Zap. Seja bem-vindo ao nosso Comentário Vascaíno. Eu digo, né? A meta agora é chegar a 5.000 inscritos para a gente poder sortear uma camisa para vocês. E também será um prazer tê-lo aqui junto com a gente. Então se inscreve no nosso canal, dá essa moral aí. Vou esperar você se inscrever. Se inscreveu? Agora a gente vai falar do Vasco da Gama e vamos falar aí sobre mercado da bola. Olha, vou começar falando sobre lateral direito. O nosso amigo aí do Atenção Vascaínos, a galera do Atenção Vascaínos aí deu a informação que o Vasco já está certo com o lateral. Alguns nomes foram jogados aí, né, pela galera. A gente sabe que o Thiago Enes é um nome que foi oferecido ao Vasco, mas parece que o Vasco não se interessou. Com isso, Thiago Enes tem quase tudo certo para ir para o time do Santo André disputar o Campeonato Paulista. Então, Thiago Enes deve ser reforço do Santo André. CSA também tinha interesse no jogador, mas parece que o jogador aí quer jogar o Campeonato Paulista, sabe a vitrine que é, e deve ser o jogador do CS, do Santo André. Então, a situação do Thiago Enes. Nino Paraíba. Eu vi muita gente pedindo, inclusive lá no nosso grupo do Zap, que está aqui embaixo, aqui na descrição, tem um link para você entrar no nosso grupo do Zap. Muita gente falando, Nino Paraíba no Vasco, passou 4 anos na equipe do Bahia, um lateral de 35 anos, né, um lateral de uma idade muito avançada, e ficou muito no Bahia, ficou aí a sua marca pela regularidade, né? Não é um jogador tão extraordinário assim, mas o Nino Paraíba ficou marcado pela sua regularidade. Mas, ao que tudo indica, os jogadores têm acerto com a equipe do Goiás. Então, Goiás deve ser aí o futuro do Nino Paraíba. O próprio representante já falou que o jogador não teve nenhum contato do Vasco, mas aí Nino Paraíba deve ser reforço da equipe do Goiás. João Pedro é o nome que a galera tá aí batendo e parece que pode ser o reforço do Vasco para lateral direita. O cara que vai vir de time grande, enfim. Parece que João Pedro pode ser sim um nome para ser o novo reforço do Vasco na lateral direita. Jogador que foi revelado pelo Palmeiras, jogador que jogou pelo Bahia, foi jogar no Porto, não conseguiu o seu espaço, voltou para o Bahia e foi para o Corinthians, onde também perdeu espaço, não conseguiu jogar com o Fagner. Quando o Fagner estava fora, o Du era titular no lugar dele, sendo improvisado, não volante. Enfim, jogador que estava um pouquinho acima do peso e muito mais. Eu consegui acompanhar esse jogador no Bahia, né? O próprio Nino Paraíba ganhou a vaga do João Pedro, que foi muito comemorado quando voltou, mas estava um pouquinho acima do peso. E parece que pode ser o novo lateral direito do Vasco, que segundo informações vem para ser titular. Quem será? Será que é o João Pedro mesmo? Será que é o Gabriel Dias? Enfim, essas informações sobre laterais. Sobre atacante, olha, parece que as questões do Daniel Amorim não vai muito para frente. O jogador que queria continuar no Vasco, parece que uma pedida salarial que não foi de acordo com o Vasco, enfim, não chegaram a um acordo, e tudo indica que Daniel Amorim
não deve ficar para a temporada 2022 no Vasco. Claro, pode mudar, a gente sabe que o futebol é cíclico, pode rolar alguma coisa. O Tombense não iria fazer nenhum tipo de questão para liberar o jogador para o Vasco mais um ano, mas parece que Daniel Amorim vai voltar para a Tombense, não vai ficar no Vasco da Gama. Aí a gente pergunta, quem será o atacante? Olha, o Vasco estava muito confiante na contratação do Caio Dantas. É um cara que o Vasco quer pelo modelo de jogador que é, pela Série B que fez em 2020, por ter chegado em tão pouco tempo no Náutico e ter feito alguns gols também. Só que é o seguinte, Caio Dantas tem um problema no tornozelo, como a gente já trouxe aqui para vocês. É um problema que o Água Santa está tentando tratar. E o Vasco, nesse momento, está em stand-by esperando a situação do Caio Dantas. Por quê? O Vasco contratar o Caio Dantas nesse momento, o jogador ficaria parado porque provavelmente só vai voltar a jogar em fevereiro, até pela lesão que teve no tornozelo. Então, o Vasco está em stand-by nessa contratação. É um nome que agrada a comissão técnica, é um nome que agrada o departamento de futebol do Vasco, mas a sua lesão fez com que o Vasco aí recuasse um pouquinho da situação. Mas é um nome sim que interessa ao Vasco, o nome de Caio Dantas do Água Santa, que jogou o último Campeonato Brasileiro da Série B pelo Náutico e também fez sucesso aí por Sampaio Correia e também pelo Cuiabá, onde jogou o Caio Dantas aí, um dos artilheiros da Série B no ano de 2020. Olha, seguindo falando sobre Regis, o Vasco fez uma sondagem ao jogador, procurou fazer uma proposta, mas não foi uma grande proposta para o Regis. O Regis ainda não chegou a um acordo com nenhum clube. O Vasco foi lá monitorar a situação do jogador, tentou fazer uma oferta que, pelo que a gente entendeu, não foi aceita pelo jogador Regis e está no mercado. Pode ser aí que, com caso o Ricaldi, que está tentando sair da equipe do Olímpia, não dê certo, o Regis pode ser um nome que venha para o Vasco da Gama, mas nesse momento não há um entendimento entre Vasco e Regis para o próximo ano de 2022. Sobre a situação aí do Eduardo Belo, que foi um jogador que foi oferecido ao Vasco, a situação é o seguinte: o jogador foi para o Mazatlán, assim como a gente já tinha dito, né, lá no México. O jogador que acertou a sua contratação lá no México e deve jogar no futebol mexicano para o ano de 2022. E para encerrar, falando de Caio Lopes, o Vasco ainda não renovou com o jogador, o Vasco está buscando entendimento, está meio difícil renovar, está uma coisa que parece que vai, mas não vai. Mas hoje diria que o Caio Lopes está mais fora do que dentro do Vasco da Gama para continuar. Por quê? O Vasco ainda não andou um caminhamento, né? O jogador ainda não recebeu a proposta do Vasco, tinha recebido lá atrás com o Alexandre Pássaro, e neste momento Caio Lopes vive uma indefinição para o seu ano de 2022, o seu contrato encerra aí ao final de janeiro, e a gente vai ver aí o que é que o Vasco vai fazer. Então é isso, galera, atualizamos algumas informações do mercado da bola para vocês. Manda aquele abraço para você que chegou até agora, deixa seu like, deixa seu comentário, você acha o quê? Quem você quer no Vasco? Enfim, eu quero saber a sua opinião aqui e manda aquele beijo, aquele abraço para todos que estão junto com a gente. Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo, aquele abraço e tamo junto, saudações vascaínas, até mais, valeu!